uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu era muito fã do anime. E eu me sentia a personificação da companheira do ator principal, né? Da personagem principal desse anime. E eu idolatrava tanto que eu troquei as minhas fotos de perfis. Eu falava a todo mundo sobre esse anime, porque no momento gostavam muito de animes e tal. E quando as pessoas não estavam a falar de animes, como é que puxavam um assunto? Vocês já assistiram um anime, assistiram um anime e tal, só para poder falar desse anime de novo. Eu era esse tipo de pessoa. Só que recentemente, hoje, casada, eu reassisti para ver se eu ainda era tão fã e tão a versão, né, física, a versão real dessa personagem. Só que eu tive uma decepção muito grande, mas não é com o personagem propriamente que eu gostava muito, mas é com a história toda. A história foi lançada, o mangá no caso, foi lançado em 2006. Porém, a animação do mangá só saiu lá para final de 2010, provavelmente em dezembro de 2010. A obra toda é do autor Sakae Zuno. É todo um enredo, toda uma temática, toda uma história que gira em torno de Yuki e Yuno, né? Que é basicamente um casal, mas eu vou explicar já. A história fala sobre diários futuristas e um jogo basicamente mortal, em que 12 jogadores vão competir entre si com diários que podem prever o futuro, com caracterizações todas bem específicas nesses diários, que vão nos ajudar a ganhar o jogo, obviamente. E o vencedor desse jogo, que conseguir matar todos, ou pelo menos que sobrar vivo por último, vai ser o deus do tempo, o deus Ex Machina, se não me engano, é assim que se pronuncia. E o que acontece? Cada personagem tem a sua caracterização no diário, porque todos eles, antes de entrar para o jogo, já tinham um diário pessoal em que escreviam coisas e tudo mais. E esse diário do futuro, ou que prevê o futuro, é basicamente um espelho daquilo que eles já faziam. Um exemplo muito prático são os dois personagens principais. O Yuki, ele escrevia sobre todos ao seu redor. Escrevia sobre como é que é as aulas, como é que são as pessoas e tudo mais. Então o diário dele consegue prever tudo o que vai acontecer com as pessoas ao seu redor, menos consigo próprio. A Yumi, que é a minha personagem, ela consegue prever tudo o que vai acontecer com o Yuki, porque o diário dela era sobre o amor dela, né, os segredinhos, as coisas que ela imaginava, que ela queria, que ela pensava pelo Yuki. Então no diário dela vai ter tudo o que vai acontecer com o Yuki. E eles basicamente é isso, né? Tipo, perfeito pra eles, né? Ok, o que acontece? Todo um enredo. Só que o Yuki, ele é muito burro. É literalmente uma versão tal, sem a Disney. Tipo, ele é muito burro, porque ele passa por 1000 situações e a única pessoa de quem ele desconfia é da Yumi. Tipo, isso não faz sentido. Ele basicamente tá a ser capturado porque ele é o último a entrar na jogada, né? Tipo, ele é o 12º... Estou muito jabá. Ele é o 12º jogador. E ele, tipo, não tem noção de como é que as coisas vão funcionar, de como é que as coisas acontecem e tudo mais. E ele só sabe que tá no jogo, que o diário dele começou a aparecer coisas, tá. Só que os outros jogadores, eles não têm escrúpulos. Eles vão matar, seja lá quem for, vão destruir escola, matar velha. Não tem regras. Eles vão fazer o que fizerem para eles serem dois do tempo. Isso por todos eles têm um motivo. Eles querem, alguns querem se ver livres de traumas, outros querem ficar ricos, outros querem não sei o quê. Todo mundo tem um motivo. Só que o Yuki não tem um motivo, né? Ele não tem, ele simplesmente está no jogo, pensou que era diversão e depois viu que estava num risco de vida ou morte. A Yuki, ela tem um motivo, que eu só vou trazer depois. Porque, pronto, é a minha favorita, é a única que se salvou nessa vida, mais ou menos, então eu vou deixar-me para o final. O Yuki, ele não só é burro, como também é o personagem principal. Todo mundo espera que o personagem principal, ele evolua. Nós temos vários exemplos disso, seja em filmes, seja nisso, seja aquilo. Isso é uma regra básica de um personagem, ele tem que evoluir. Se ele é um merdolas, no princípio, ele tem que terminar o mais merdola possível ou o mais queridinho de todos. E que várias coisas que eles vão pôr no roteiro para poder trazer o carinho do povo não traz. O Yuki não tem amigos verdadeiros, todos os amigos são falsos, a única pessoa que gosta dele é o Yuki. E ele não sabe. Ok, isso tudo bem até aí. Porém, tem outras coisas que vão acontecendo que são extremamente irritantes. Como, por exemplo, ele tem uma jogadora lá que vai atacar a escola dele porque quer matar ele. E os colegas dele, quando veem que aquilo não tem uma solução, entregam ele de mão beijada. Tipo, olha, tá aqui, toma ele, leva, mata, faça o que você quiser. E ele não aprende nada com isso. Ele simplesmente volta a confiar nas outras pessoas, menos no quem? Na pobrezinha da Yumi. Isso não faz sentido. Ela tá lá, ela põe literalmente o peito à bala por ele. E ele simplesmente, na primeira opção, na primeira situação possível, ele vai dar na cara dela, chama ela de não sei
se queixa. Não tem nada com nada. Ele podia ter sido um personagem muito bem elaborado. Podia ser um personagem que, como ele observa muito os outros, uma pessoa desconfiada, uma pessoa que sabe ver quando os outros estão a mentir, que sabe ver quando as pessoas estão, sei lá, a ser falsas com ele de alguma forma, porque o que se espera é que tu tanto observas os outros, tu passas a conhecer as pessoas, mas ele é uma personificação extremamente idiota dessa ideia, porque ele não consegue fazer nada. Só desconfiar da única pessoa que está ali para lhe ajudar. Literalmente. Eu não sei se vocês estão assim, se vocês já foram assim, mas isso é ser muito burro. Demasiado burro. É um personagem irritante. Ele devia ter um certo apelo das pessoas que estão a assistir, mas tu não consegues, porque tu ficas tipo, que desgraça, que ódio. Enfim, partindo para a minha personagem favorita, minha queridinha, minha amada, ela, basicamente, já ganhou um jogo anterior, ela sobrou no final. Isso porque ela não teve coragem de seguir o que eles tinham planejado num universo anterior, no jogo anterior, que era o seguinte: ela e o Yuki se matariam no final e assim não teria vencedor. Porém, no jogo passado ela não teve coragem de fazer isso porque ela não queria morrer, ela queria continuar perto do Yuki para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Então o que ela faz? Ela tá neste universo, né, no universo 3. Ela volta para o universo 1, mata a sua pessoa daquele universo e substitui o lugar dela como se nada fosse. Primeiro, isso não causa nada na linha temporal, não faz absolutamente nada de nada. O Deus do tempo que ainda está no comando, que tem que ver, que tem que verificar, que não pode deixar essas coisas acontecerem, tá, tipo, ele tá tipo, se matem. Façam rápido, eu só quero que ele me substitua, por amor de Deus. Ele tá assim, literalmente. Ele tem o Deus do tempo tem meio que uma secretária, uma ajudante e tal, que ela sabe das coisas, mas ela também faz nada, ela tá aí pela desgraça, literalmente. Ela tá aí tipo, faça. Literalmente, tipo, ela tá aí pela desgraça. A Yumi, ela basicamente substitui a mata, tipo, ela naquela vida, ela mata os pais dela naquela vida, ela prende todo mundo e tal, e ela segue em frente, né? Ela vai pra escola como se nada fosse, defende o Yuki, continua apaixonada e tudo mais. Ao longo da narrativa, né, eles enfrentam, a Yumi basicamente enfrenta todo mundo e o Yuki não sabe fazer nada, né? Sabe se esconder atrás dela quando precisa e discutir com ela quando já não precisa dela. E confiar nos inimigos. E é basicamente essa trama, vocês já podem imaginar. Mas ao longo da história nós temos um momento em que ele decide dar uma oportunidade para ela e eles decidem ficar juntos. Ela vai cozinhar para a mãe dele, eles se adoram, dormem juntos. E meio que fazem uma ideia de casamento. Só que, nesse momento, isso já é lá para os últimos episódios, tu pensas, não, aí ele vai evoluir, vai ter um não sei o que e tal. Tipo, no momento em que ele ganha o jogo e poderia fazer alguma coisa, ele faz absolutamente o quê? Nada. E os animais, literalmente, é isso que acontece. Não acontece mais nada. Tu conheces um pouco sobre os outros jogadores. Tem uma que foi abusada à frente do namorado, se não me engano. Tem uma que foi abusada no templo lá, porque ela é cega. E ela era considerada um monumento, né? Era considerada eu não sei como vos dizer, mas ela era como se fosse sagrada pela família. Só que a família dela depois morre, é atacada. E ela meio que é usada como cobaia sexual de todo mundo. Quando ela entra para o jogo, ela consegue se vingar de todo mundo, consegue meio que fazer todo mundo ser o seu lacaio e tudo mais. Tem outra que era apaixonada por um policial, tinha um amor e perdeu esse amor. Tem todo uma história sobre os inimigos dele, né, os outros jogadores. Mas é uma história assim um pouco rasa, uma história que vai, ao mesmo tempo que ela vai te impactar, a história acaba, porque a personagem morre, eles têm que matar a personagem. A única personagem pela qual tu possivelmente vais ter alguma empatia é a moça assassina de todo o jogo. Porque ao mesmo tempo que tu vês a degradação da imagem dela aos teus olhos, porque ela é uma assassina, tu vais descobrindo tudo o que ela fez. Tu vais percebendo, porque as outras personagens não te cativam, as outras personagens não te despertam nenhum tipo de emoção. Então, tu vais acabar por adorar a Yumi. Primeiro, porque todo mundo na vida, principalmente mulheres, na época em que esse anime foi lançado, já tiveram o seu primeiro amor, a sua primeira paixão, que estariam dispostas a fazer quase tudo na época por eles. Não digo que vocês estariam dispostas a matar ou algo do gênero, mas que vocês estariam realmente dispostas a fazer alguma coisa para ficar com essa pessoa, mentir, fugir de casa, enfim, fugir de casa. E isso
causa a empatia dela. Ela foi literalmente um movimento na época que isso foi lançado. Ela foi uma referência. Tanto que foram criadas várias e várias personagens depois, muito semelhantes a ela, pelo menos a personalidade, algumas caracterizações e tal. O facto dela ser meio que bipolar, né? Ter o lado bom e o lado perverso, ela não medir esforços para conseguir defender o amor da sua vida e tudo mais. Então tem toda essa história. O anime em si, ele é muito lindo em termos do cores, do gráfico e a criação das personagens, né? Tipo o design das personagens e tudo mais. É uma coisa que eu gostava muito na época. Hoje acho normal, porque já vi vários e vários, tenho muitas mais referências, muitas mais... Os meus gostos meio que alteraram, mas para a época eu achei belíssimo. Tem coisas que eu gosto muito. Os detalhes, a forma como é construído os cenários, a movimentação das personagens. Eu acho que o que estragou realmente o anime foi a criação das personagens, porque isso afetou demasiado o enredo. Porque tem umas partes, por exemplo, em Kayuki, podia se magoar, ela não se magoa, ela fica literalmente à frente de pessoas a dispararem e nunca lhes toca. Até aqueles filmes do Rambo, em que ele tá ali e nunca toca uma bala, não sei o quê. A pistola tá aqui, ele tá aqui e nada toca. É mais ou menos isso. Tem situações em que, por exemplo, o Yuki tá amarrado na cadeira, todo mundo tá amarrado, mas ele consegue se soltar milagrosamente para pegar a chave. A pessoa que tá totalmente amarrada tira a chave. Tem umas coisas assim que são inexplicáveis, anatomicamente possível. Mas é boneco. Sim, é boneco, mas ele tem que ter um pouco de veracidade. Principalmente porque eles não têm, tipo, poderes mágicos e tudo mais. A única coisa, tipo, mágica que eles têm é o diário. O diário tá no telefone. Dá para perceber, tipo, eles não têm super força, super poder, super isso, super aquilo. Eles não têm esse tipo de coisas. Então, começa a ficar descontextual. É muito diferente de filmes, por exemplo, de super-heróis, que eles têm telepatia, super força, não sei o quê. É muito diferente. Tem toda essa estética diferente. Então, são essas questões que me fizeram, hoje, desgostar desse anime. Mas, de modo geral, é um anime que eu recomendo muito. Ele é de extrema violência, tem muita violência gráfica, então não acredito que seja para menores de idade hoje em dia. Deve ser, pelo menos, para pessoas da nossa idade já, né? Mesmo antigamente, como era um pouco mais normalizado, acredito que passava muito barulho, mas hoje em dia não. Outra coisa é a trilha sonora. Não me incomodava na época, e este também não me incomodou, porque os animes, alguns que têm uma trilha sonora muito forte, outras nem tanto e tudo mais. Então, não me incomodou, porque eu já estou meio que acostumada, mas pode incomodar sim algumas pessoas. E é isso, eu espero que todo mundo fique fã da Yuki, assim como eu fiquei, né? E assim como eu realmente ainda sou dela, da personagem, do que eu acabo por recolher dela, do que eu achava antigamente, do que eu acho hoje. Mas, do modo geral, eu não acho que esse anime ainda seja assim tão bom. E você já assistiu, você é fã de animes? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, porque isso é muito, muito importante. Nós ainda somos um canal bem pequenino, mas nós vamos crescer e crescer e crescer, assim como uma bela flor, até nos tornarmos muito grandes, e só consigo isso é possível, tá bom?